in a state of agony, and make me miserable as can be, and whatever you do to me, don't set me free. Eu cheguei muito cedo lá, cheguei em 59, em 1960 eu já estava por ali garotinho, ia pro parque de infância e tal. Santa Catarina era um bairro de periferia, ainda sem nenhum tipo de progresso, ruas de terra, as casas pobres, barraco, toda essa história. Eu vi nascer tudo aquilo ali. Era uma comunidade mista, tínhamos lá comunidade negra, um pouco restrita, não era tantas pessoas, isso foi chegando com o tempo, porque tínhamos lá os donos de chácaras, tínhamos os comerciantes, alguns comerciantes maiores, então a comunidade negra era menor, no começo dos anos 60. Ela foi ficar, a comunidade foi se encorpar na Vila Santa Catarina já no fim dos anos 60, em grande quantidade. Muito forte, Zona Norte sempre foi um reduto da nossa comunidade, né? Pegando, você pega aqui, norte, vai pegando aqui Pirituba, Cachoeirinha, Casa Verde, bairro do Limão, vai subindo, Tucuruvi, Vila Maria. Era um povoado, até hoje ainda é um povoado muito grande e muito consistente. Aliás, o envolto de São Paulo, ele é dominado pela nossa comunidade. Nos anos 50, as músicas que estavam dominando o mercado negro, você falava num Ray Conniff, num Glenn Miller, num Billy Bakersfield, num Henry James, num Tommy Dorsey, num Billy May. Você só falava nas grandes orquestras. Antes de eu mexer com discos, de querer ser DJ, de colecionar discos, de mexer com discoteca, essas coisas todas, eu queria ser tecladista, eu queria tocar piano. Eu tive um tio que foi muito famoso, o maestro Ben, que tocava no Paulistano da Glória. O sonho dele é que eu fosse sucedê-lo como tocador de saxofone. Eu jogava no Nacional, estava nas equipes inferiores do Nacional, aqui na Água Branca, e o meu primo, o Amauri, me provocou um pouco essa coisa, não, vamos no baile aqui e tal. Eu acabei indo parar nos Campos Elíseos, na Barra Funda. E ao chegar lá, deparar com aquela negrada de domingo, toda a nossa comunidade, uma boa parte da nossa comunidade, no baile, eu me entusiasmei com aquilo e fiquei imaginando o que eu poderia fazer para contribuir naquele movimento. Eu venho de uma época que eu via em São Paulo os caras dançarem músicas mais antigas, que já eram músicas mais antigas, mas músicas da década de 40, da década de 50. Você tinha o Strick Prima, já cantava. Você tinha o Ray Charles. Estou descendo a ladeira da minha casa e escuto esse som numa casa. Aí eu parei para ouvir. Pô, eram uma cerca de madeira. Eu fiquei ali nas gretas, entre uma tábua e outra, olhando eles dançando e tal. Aí eu fui lá, bati palma na cerca, no portão, a mulher veio. Falei, minha senhora, me mostra a capa desse disco aí. Essa música eu nunca ouvi. You must be joking. What you trying to do to me? Well, can't we talk it over? I thought we had a better understanding. Oh, baby, don't be so chippy. You don't want to see me cry. Oh, baby, please. Foi ali que eu vi esse estilo no qual eu estou envolvido até hoje, que é o samba rock. Aquilo que para nós era swing, para eles viraram samba rock. A minha geração nunca falou, ela nunca exerceu o samba rock. Aliás, ela nunca permitiu que se falasse samba rock. Porque para mim, na minha ótica, samba é samba e rock é rock. O rock de Ray Charles. Para dançar tinha que se dançar desse jeito.
Então o que acontece? O negro brasileiro passou a dançar essa música como samba rock. Eu chego no centro de São Paulo por volta de 1964, na época da ditadura. Você imagina você vir para a Avenida Rio Branco e encontrar a negrada da Brasilândia, Cachoeirinha, Morro Grande, Itaberaba, Casa Verde, Bairro do Limão, tudo aqui na Avenida Rio Branco. Aí eu me lembro que nessa época eu comprei um aparelho que o pessoal chamava de eletrola, não me lembro qual o nome certo. Acho que era eletrola, um aparelho que tinha assim, tinha um toca-disco e tinha 2 caixinhas. E eu me lembro que eu juntava isso assim com uma quantidade de disco, juntava aquela outra maletinha, nos domingos eu colocava o pessoal na praça para dançar, e eu vivia caçando assim, tipo, quem vai fazer aniversário? Se você for fazer aniversário, eu vou tocar no seu aniversário. Eu conseguia ver a força da nossa comunidade, mas não conseguia ver o objetivo da nossa comunidade. Na época tinha os bailes Eduardo, Amauri, Charistim, os Carlos, os bailes considerados os antigos. Eu comecei a prestar atenção nessa cultura, que era a cultura dos bailes. Eu comecei a prestar atenção em outras músicas. A gente via festinhas de casa de família e eu definia muito os bailes da seguinte forma: o baile do negro e o baile do branco. As músicas que você ouvia no baile dos brancos era uma. Você ouvia lá Beatles, você ouvia Rolling Stones, você ouvia uma série de bandas dos anos 60, Monks, bandas que eram a referência direta do branco. Eu acho até interessante, porque eu sou de 53, e é uma geração que aparentemente ela não tem identidade nenhuma com nada. Porque tinha uma parada de Beatles, mas, em 63 com os Beatles aí eu tinha 10 anos. Quer dizer, o cara de 10 anos, o que é tal? Rolava, era a partir de Beatles, aquilo tudo, né? Woodstock. E quando você via tocando Ray Charles, quando você via tocando Sarah Vaughan, quando você via tocando Aretha Franklin, aí você já tinha definição do que era o baile black e também o movimento, né? O povo. Existia música lá, mas como, assim, a gente era ligado em estudar e tal, então a música preta era como se fosse uma coisa que conflitasse com o fato de você querer estudar e coisa do tipo aí. Eu era moleque, eu não sabia que existiam os bailes. Não existiam os cartazes, os lambilãs. Existiam esses panfletinhos que a gente encontrava no mato. O meu mano, família, me dá um toque como assim, ô Luizão, vamos num baile? Baile? Baile é um domingo. Aí nós fomos num baile na 24 de maio. Tinha um salão lá, 24 de maio, era no 8º andar. O baile rolando, um baile legal. Um baile cheio assim, com umas 500 pessoas, mais ou menos assim. E era um baile do Amauri. O Amauri que fazia uns bailes de nostalgia. E eu era moleque, eu acho que eu tinha 15, 16 anos mais ou menos, 14, sei lá. E daí o que vocês fazem no sábado e no domingo? Sábado e domingo, curtimos o som. Que som? Som da pesada. A partir daí a coisa abriu mais na minha cabeça. Mas para o conhecimento. O conhecimento das músicas, de coleção de disco, tá, e tudo mais. 66 para 67, esse era quando eu comecei a ir para os bailes. Meus 13 para 14 anos, eu comecei a ir para as festas. O negro, ele sempre procurou se vestir melhor. Tinha elemento que mandava fazer 2 ternos. Mandava fazer 2. Os mais velhos tinham os ternos azul marinho, ternos pretos. As mulheres já colocavam o longo, que depois foi extinguido das festas, mas as negras já colocavam o longo para ir nas grandes festas. Festas de bairro não tinha tanto essa exigência, mas as pessoas iam bem arrumadas. Eu me lembro, por exemplo, o aristocrata fazia o baile das debutantes. Então toda menina que ia passar dos 14 para os 15, 16 anos, ela ia para o baile da debutante, do aristocrata. Aí você tinha um outro baile, que era o baile das Marias, do seu Ezequiel. Um baile que
se concentrava mais no Bom Retiro e pegava mais as costureiras. Então, em 68, o que me chamou a atenção foi que depois eu percebi que os irmãos que tinham uma puta de uma atitude nessa época, depois eu descobri que eles frequentavam escola de samba. O nome Chic Show apareceu assim. Eu queria... Ele tinha um salão de bailes em São Paulo, que era da Camisa Verde e Branco, que chamava São Paulo Chique. São Paulo Chique antecede a Chic Show. Ele era São Paulo Chique, ele era da Camisa Verde, do São Vicente de Bias. E lá tinha um grupo de samba que chamava Chique Samba Show. Naquele momento de descoberta, eu falei, pô, escola de samba é uma escola, meu. Os blues são as coisas que a gente mais gostava de tocar. E eram poucas pessoas que tinham esses discos que podiam rolar. Então, naquela época, era Eduardo, Amauri. E o São Paulo Chique era uma casa só de samba, não tinha bailes. Fazia lá uns bailes de vez em quando, o tal de Eduardo. O tal de Eduardo, não. O Eduardo, ele era conhecido. Era um cara que tinha uma coletividade legal, mantinha o pessoal assim. Era um líder da galera. As empregadas domésticas frequentavam a Rua Direita, só negras. Aí, você descia um pouco e ia para a Praça da Bandeira. Chegava ali na Praça do Correio, os ônibus que saíam sentido 9 de julho ali, que ia para a região de Santo Amaro, Capão Redondo. Daquela região, aquela pegada, eu falo, pô, mas não é possível, meu Deus do céu, tanto negro, mas não estou vendo aqui uma coisa concreta. Eu falei assim, bom, agora só resta uma alternativa, eu preciso dar uma organizada nesse pessoal, dar uma organizada, ter pontos de concentração, tudo, sabe, maquinando, ter pontos de concentração para facilitar o trabalho e para buscar novas lideranças. Aí nós fizemos um corredor que passava pelo mapping, com duas pontas. Uma ponta na esquina da Rua Direita, que até hoje eu chamo de meu escritório eterno, e a outra ponta parando no mapping. Então virou ali um corredor. Todo o elemento saía do Embu, ele falou, eu fui ao mapping. Aí depois ele circulava 24 de maio e adjacência. Eu que era da Zona Sul, eu sabia que tinha um baile na Zona Norte, porque eu vinha até o mapping. Se eu ficasse lá na Zona Sul, jamais esses papéis iam até a Zona Sul. Então havia necessidade de se formar novas lideranças e lideranças locais. O que mais andava, que tanto que eu conheci lá, foi o Eduardo, que era o que mais andava em São Paulo. Ele ia na Zona Sul, na Zona Norte. Agora, eu nunca saí da Zona Sul. Uns 15 anos, mais ou menos, tinha uma política aqui em São Paulo. Então surgiu eu e o Eduardo com novas ideias. Para mostrar a ter onde curtir o fim de semana. Estamos aqui no mapping para curtir o som, para achar aquele som que nós queremos curtir, todo mundo. Não só os negros, como os brancos, os mulatos. Nós queremos curtir o jazz, queremos curtir o pop, o samba, o rock. Todo mundo quer curtir aquele som, você entende? Isso aqui nós viemos aqui para achar aquele meio social que nós queremos curtir, aquele salão. Um determinado lugar que você se sente bem, que você se sente gente. Não se você vegeta, você quer sentir. Você quer sentir gente. Por mais que a polícia viesse com a finalidade de acabar, por mais que o governo montasse todo um esquema para acabar com o movimento está vivo até hoje. Por mais que a polícia vinha e arreava o pau, a escola de samba abria de novo. O salão de baile nosso abria de novo. Tinha uns bailes de preto, tipo em 71, 72, que era uma pá de preto subindo uma rua para ir para um baile, mas era totalmente estranho, meu. No domingo, quando eu ia estudar à tarde, fazer trabalho escambau, passava aquele bando de irmão preto, tal, escambau subindo, descendo, e eu falei, caramba, da onde saiu? Quem é? Onde que tá? Ó, todos domingos, eles sobem 5 horas e descem 9 horas da noite.
Quando eu comecei a curtir por volta de 1972, 73. E geralmente não tinha casa negra, geralmente a gente fazia nossos eventos em casa familiar, a gente se reunia entre amigos e fazia os eventos. Na minha época, quem entrou? Entrou Miltinho, entrou Elza Soares, entrou Ed Lincoln, entrou. O Ed Lincoln tinha uma banda que inclusive o Tony Tornar, teve uma outra galera que participou da banda do Ed Lincoln. O Ed Lincoln fez muito sucesso com isso, com samba rock. E era essa coisa meio misturada, com música americana. Ed Lincoln, você não podia fazer um baile sem tocar Ed Lincoln. Essa época, inclusive, era a época que nós tivemos assim, nós tivemos a sorte de ter Jorge Ben, chegada de Tim Maia, Simonal, os artistas brasileiros que seguraram inclusive uma época boa. O Jorge Ben entrou, os originais acabaram entrando também.